Fiquei curioso para ver a visão do Valtinho sobre os próximos 5 anos. A gente Ele pode já começar com levantou a 24, né? A gente pode começar com 24. Eu queria, antes de você Eu responder... até queria falar um outro ponto, que vocês têm pintado um cenário positivo para o mundo, para o Brasil, etc, né? Mas tem caras que a gente gosta de ver lá fora, gestores, para tentar entender. A gente não é tão macro, então a gente tenta entender com quem sabe mais do que a gente, né? Recentemente eu vi um episódio com o Jamie Dimon, que é presidente do JP Morgan, que disse que hoje a gente talvez esteja num dos momentos mais difíceis da história do mundo. Você citou algumas guerras, o juro tá alto lá nos Estados Unidos e tudo mais. Tem o Drunken Miller que falou algo parecido. Esse cara é só uma coisa, esse cara é o meu ídolo. Se eu tivesse que falar um ídolo, quem é o melhor executivo que você já viu na sua vida? E eu olho muito mais. O papel do Rui é um pouco diferente do meu. O meu papel é o do Márcio. Eu olho muito mais para um executivo, não que eu deixe de olhar gestores, até porque eu convivo com eles, são meus sócios e preciso deles, né? Senão a gente não gera performance, não chega a lugar nenhum. Sim. Mas executivo do mercado financeiro, esse cara, para mim, é o maior da história. O Jamie Dimon tem pacto com o demônio, né, cara? O cara câncer, sobreviveu, depois de aneurisma da aorta, sobreviveu e tá tocando o maior banco do mundo e quem sabe presidente frente, e olha para antes de 2008, esse como era o cenário americano, era Goldman Sachs, Morgan Stanley, hoje é só JP Morgan. Quando veio o aneurisma, eu disse assim, cara, já era. Não, o aneurisma da aorta não dá. Eu até falei, a gente tinha posição de JP Morgan na época, eu digo, não vai dar. E o cara queria ver ele presidente. O cara tá aí, cara. Queria ver ele presidente. Pode ser que... Bom, agora vai ser difícil ligar do Trump, né? Mas... Vai. E ainda tem eleições. E a recusa do Biden, né, em admitir que não tem mais condições, aumenta muito a chance do Trump. Né? Tava na hora de construir uma candidatura democrata mais forte. Aí o Drunken Miller também trouxe acho que faz um mês atrás, ele trouxe uma visão bem negativa de mundo. Sim. Ele até contou que ele estava tomado na curva de 10 anos, né? Acreditando na alta dos rendimentos de 10 anos e curto. Até 3 semanas atrás, né? O Drunken Miller mudou de cabeça igual você. Mas a gente escuta mais a visão de um pouco de médio prazo que ele tem. A gente ganhou dinheiro, só uma coisa, a gente ganhou dinheiro nos últimos 2 meses no macro, nos fundos macro, bastante. Dado no curto, tomado 10 anos. Ao contrário. E não estamos lá, né? Estamos aqui, somos tupiniquins. E o terceiro, o Bill Ackman, que é um cara que falou semana passada no... Não, mas teve os tweets. Teve o tweet dele, né? We cover our burn short, né? Os burn shorts. Então, que também está bem negativo e acredita numa recessão, que talvez mais forte do que o mercado espera. Então, assim, queria ouvir um pouquinho de vocês o que esperar para 2024, tendo em vista que três caras estão falando... Deixa eu dizer, isso aí eu tenho alguma coisa para contribuir, tá? Primeiro, tem sempre aquela questão do seguinte, tá? Essas pessoas, os três, são pessoas que tocam negócios, tá? O Drunken Miller menos agora. Mas, olha só, a posição negativa do Drunken Miller eu conheço, é a relação estrutural do fiscal norte-americano. Tá? Tem que tomar... Eu acho que ele está certo nas colocações dele, mas tem que tomar um pouco de cuidado com relação a essas questões. Não é o especialismo do Drunken Miller, o Drunken Miller é o trader. Você tem que tomar cuidado quando pessoas que têm especialidade numa área começam a entrar em outros caminhos, porque ele fala... na cozinha, mais ou menos isso. Ele fala o seguinte, porque o Drunken Miller, ele trade ao curto prazo, o Drunken Miller trade o que ele vê. Os 8 meses ele fala. 8 meses ele trade. Aí ele está falando de fiscal americano estrutural de 10, 20 anos. E ele mesmo fala quando ele diz, eu estou falando de uma coisa que não tem nada a ver com a tomada de risco que eu faço nas minhas posições no meu fundo. Tá? Então, é uma questão estrutural fiscal. O estrutural fiscal do mundo inteiro, não é só do Brasil, eu acho que num sistema de fiat currency, e o Japão está aí para provar isso, é uma coisa que a gente tem que falar com muito cuidado, gente. Muito cuidado. Porque os grandes problemas fiscais que você teve no passado é quando você devia em moeda que não era sua. Sempre foi isso. Ou era o ouro, ou era país emergente devendo uma moeda que não era sua. Tá? Normalmente é isso. Quando é que foi os defaults da dívida do Reino Unido, por exemplo? Padrão ouro. Grande legado do governo Lula foi o quê? As reservas internacionais que o Brasil criou, que nos deixaram muito mais imunes à crise externa. Quem é um pouco mais velho sabe o que acontecia. Um espirro lá fora desvaloriza 25% o câmbio, joga os juros 7%, 8% para cima. Era assim. É igual o vizinho lá de baixo agora, né? O vizinho que mora embaixo da gente na América Latina. Mas o problema é o seguinte, olha só, eu acho que tem que tomar muito cuidado com essas visões, até porque muitas delas são equivocadas até na matemática. Tá? O Japão, desde que eu me entendo como gente, que eu olho para questões fiscais, todo mundo fala que o Japão iria gerar um problema fiscal significativo. A gente tem que pensar o seguinte, o que é o fiscal? O que a gente chama do fiscal? O fiscal no Japão, por exemplo, é japonês, como a dívida é internalizada em moeda local, ien, é o pai japonês, o filho devendo para o filho japonês e vice-versa. Na verdade, é uma transação entre gerações. Na verdade, o que o pai japonês fez
foi endividar o filho japonês. É o que está acontecendo. E, na verdade, ele segura aqueles títulos ali, né? É uma dívida entre gerações, que é o que você tem. Na verdade, se você pensar, a gente teve quase um processo de QE, MMT no mundo por 10 anos, que foi resolvido por um fator, juro negativo. 2010, desde a crise, da grande crise financeira, até o tempo atual, até 2 anos atrás, 2021, foi um tempo em que praticamente todo mundo desenvolvido resolveu a sua crise financeira com um fator, juro negativo. Sim. Porque as pessoas têm que tomar cuidado. Hoje em dia eu vejo umas análises do tipo horrorosas, assim, do tipo, mas o juro americano está crescendo em relação ao total. O que importa é o juro real. Sem dúvida. É o que importa, é o juro real. Tá? O juro real estava quase zero. Se o juro real for negativo, você tem que casar. São 3 contas. O fiscal são 3 contas. O quanto você cresce real, tá? Que é capacidade de pagamento de dívida de uma maneira ou de outra, tá? Porque a tua dívida PIB cai conforme você cresce real. E cresceu, aumentou a arrecadação. O quanto é o teu primário e menos. O quanto você cresceu, o quanto é o teu primário e o teu déficit. Tá? É ali. Tá? O que acontece, na verdade? Se você cresce, Brasil, porcaria. O quanto você cresce, o quanto é o primário e quanto é o teu juro real. É isso. Tá? Brasil, por exemplo, qual é o problema do Brasil? Tu cresce 2, daí o teu primário é menos 1. Não é assim a conta, mas grosso modo, você pode pagar 1. Você pode pagar 1. Se você pagar mais de 1, a tua dívida PIB vai crescer. Mas se você tivesse o juro real de menos 1, você podia ter um primário de 1 negativo e você honraria mesmo sem crescimento, você honraria a tua dívida. Então o que importa na conta do fiscal é o juro real. Importa muito se você deve na tua moeda ou não deve na tua moeda, importa muito quem tem a tua dívida. O Brasil nunca teve um atraso de um dia na dívida local. Então, se você se a tua dívida é interna, é pai para filho. É filho devendo para pai e vice-versa. É o que é. Tá? Se você tem a capacidade de juro real negativo e o mundo demonstrou, porque a gente não tinha tido juro real negativo por décadas, o juro real nos Estados Unidos era positivo. Sim. Aí você passou uma década de juro real negativo, alguém morreu aqui? Quando o Paulo Guedes te deu o juro real negativo de menos 8% ali, mais do que isso, durante a Covid, você morreu? Tá morto aqui? Deixou de comer? Deixou de trabalhar? Você nem percebeu. Porque o mercado financeiro inteiro se nossa, o Brasil não cresceu a dívida PIB durante a pandemia porque o cara te deu juro real negativo e você acha isso bom. Você bota aí nos papers, você lê nos relatórios que foi bom que a dívida PIB do Brasil não cresceu. Quem pagou foi você com juro real negativo. Então, quando a coisa é extrema, você acaba entrando em processo de juro real negativo. Foi o que o mundo te provou. Tá? Por isso que não teve... Que crise fiscal teve no mundo? Coitado da crise fiscal foi a Grécia, cara, que hoje treina tighter do que muito país aí, paga menos juros até que os Estados Unidos, eu acho. A Itália teve ali um momento mais estressante. Mas porque você está devendo em outra moeda. Então toma coisa, só calibra o que você está se preocupando, só dá uma calibrada. Acho que tem um terceiro ponto aqui, e junto com isso, o grande erro do Ray Dalio, né, da visão dele. Aí ele faz aquele videozinho, a Holanda perdeu para a Inglaterra passou o bastão para os Estados Unidos. Não basta um país ter perdido aquela glória, né? Você tem que ter um outro que está pronto para pegar o bastão. Então, assim, o Ray Dalio estava ali prevendo, a China vai pegar o bastão. Como? Com a moeda que não é conversível, com uma economia que você não confia, com dados que não são transparentes, com empresas que você não pode investir. Dependente de petróleo. Totalmente fechado. Depende não, mas eu estou falando até antes da credibilidade. Você vai trocar o dólar pelo quê? Pelo yuan? Você vai começar a botar suas reservas em yuan? Então, assim, o americano deve na moeda dele, na moeda universal, na única moeda que todo mundo na hora da correria procura, e ele tem a maquininha que printa aquele negócio verde. Então, assim, esse é um item para a minha visão de Brasil. O segundo eles têm razão de estar preocupados, porque a geografia deles é Estados Unidos. A nossa não. Nós não temos esse problema. O que está acontecendo esse ano com o Brasil? Uma surpresa de 20 bi de reais de conta petróleo. Só que nos próximos 4 anos, e sim, qual foi o erro? O erro foi a foto lá da mão no óleo 13 anos atrás, 10 anos atrás. Foi antes do tempo. É igual a bolha da internet. Né? Você investiu lá em 99, 2000, perdeu o dinheiro. Essa tecnologia não vai chegar nunca. Tá aí. E gerando trilhões de dólares. O problema é igual uma piada, né? Piada tem o timing, tá? Errou o timing, mercado financeiro também. Então, assim,
Hoje, o pré-sal está maduro. E nos próximos 4, 5 anos, o Brasil deve ter um crescimento de produção de petróleo que vai levar a gente a produzir metade do que produz a Arábia Saudita. Então é o seguinte, aí é um pouco você olhar para os exemplos históricos. País que começa a gerar excedentes, né, de exportação muito grandes, muito elevados, e a combinação do agro com petróleo vai levar a isso, eu não consigo ver nos próximos 5 anos a matriz energética do mundo mudar dramaticamente. Até porque a gente já viu que o ESG acelerado leva a altíssima inflação, fome, desemprego. Não, olha a matriz energética brasileira, como é que já está confusa com eólico solar, as confusões que o eólico solar já causaram na matriz energética brasileira. Eu acho que essa é uma boa, precisa bater e vou acabar essa parte. Centrando comida com óleo, o que aconteceu com a Noruega? O que aconteceu com os Emirados Árabes? O que aconteceu com a Coreia do Sul, que fez o mais difícil, que é criar esse excedente via industrialização, via exportação de bens industriais? Você muda a economia local. Aí alguém vai falar, não, mas peraí, mas aí quem se beneficia é o exportador. Sim, primeiro é o exportador. Depois ele, com muito mais renda, emprega mais gente, compra mais bens, esse dinheiro circula na economia local. Eu acho que o Brasil daqui a 5 anos vai estar irreconhecível. Irreconhecível. E aí eu acho que é por grosseria. Essa mudança do nosso agro, mais o crescimento do petróleo, vão dar um vento de cauda que vão empurrar o resto todo. Tem milhões de coisas para fazer. O Brasil hoje não está pronto para substituir o México como maquiladora para os Estados Unidos ou pegar grande parte do nearshoring porque não tem população preparada, porque a gente investiu em dar um diploma de faculdade fraco em vez de dar uma formação técnica forte, que é o que a maioria precisa. A gente tem milhões de problemas. Mas você olhando a coisa... De novo, a gente estava falando... É que a gente aloca mal o dinheiro. Lembra que a gente estava falando da reforma tributária? É meio isso. Por não ser perfeito é ruim. Não, não é ruim. Acho que os próximos 5 anos para o Brasil vão ser fabulosos. Fabulosos. Desde que a gente não descuide do fiscal. É o único porém que eu vejo. Aí você vai dizer, pô, mas e se tiver uma guerra mais ampla dos Estados Unidos com a China? Não vamos entrar em coisas que a gente não está vendo e que a gente não consegue hoje nem quantificar a probabilidade. Eu acho que hoje, olhando para o mundo, o Brasil está muito bem colocado. Sua visão é muito diferente? Não, olha só, eu queria até colocar da seguinte maneira, tá? Quando a gente... Pessoas como eu, Walter, a gente tem que tomar decisões que não são só decisões no fundo, mas a gente tem que pensar no negócio como todo, decisões de investimento. Decisões de investimento são tomadas sob cenário de incerteza. Cenário de incerteza, a gente tem que considerar vários fatores na nossa decisão e não é, tipo assim, eu tenho certeza que tudo que o Walter está falando está dizendo assim, o que você tem que pensar diferente do que a pessoa mediana está pensando hoje, né? E que você pode não estar considerando no seu cenário. Por exemplo, quando eu falo para você que o fiscal, quando você deve na sua moeda interna, quando você quando é de pai para filho, né? A dívida interna na sua moeda interna, você tem que pensar diferente no fiscal do que você pensaria em outras situações, tá? Quando você está no padrão ouro ou quando você deve em moeda de terceiros, é uma coisa para você abrir tua cabeça e dizer assim, cara, talvez eu tenha que pensar um pouquinho diferente, tá? Da toada classe que está sendo no mercado. Eu vejo tudo isso que o Walter está falando no momento, com dizer assim, cara, olha só, se você olhar para o que está acontecendo na conta petróleo, que a gente até escreveu, esse mesmo discurso que o Walter está falando, a gente escreveu num paper recente chamado Petróleo é Nosso. E a gente escreveu um outro sobre o agro, que o Walter também falou, a gente escreveu um outro colhendo o que plantamos, que é o que ele falou. O agro pode ser, sei lá, 6% do PIB, mas quando você considera a cadeia inteira, ele é 25% do PIB. Então, primeiro acontece para o agricultor, mas depois permeia toda via fiscal, via jatinho em Mato Grosso. Sem te cortar, o nosso fundo, o nosso FIAGRO, foi todo feito na cadeia de infra do agro. Não tem terra, não tem pequeno produtor, não tem soja. As pessoas não olham o tamanho da cadeia. Não, inclusive a gente fez, até levar esses pontos, a gente fez um programa com o Alexandre Mendonça de Barros, que é um cara maravilhoso, craque absoluto, craque global, talvez um dos maiores, talvez o maior craque, eu diria, que o Brasil é tão relevante hoje no agro, que as nossas pessoas, a nossa capacidade de entender agropecuária no mundo hoje é diferenciada. Talvez seja a ponta. Talvez seja a ponta, porque uma razão que a gente investe muito em commodities aqui, a gente investe na nossa capacidade de entender commodities, tradar commodities, é porque a gente tem informação diferenciada. E filho do grande Zé Roberto Mendonça de Barros, um craque também. Então, ele fala muito isso, ele diz assim, cara, Rui, só em infraestrutura, porque a gente teve essa safra recorde desse ano, né? Do ano que vem a discussão pode ser um pouco menor, mas vai ser mais ou menos naquela base. E ele diz assim, Rui, vai precisar de uns 3 anos, ele disse, eu vejo isso já há 20 anos. A gente cresce
né, na nossa capacidade, e aí cria um monte de gargalo. Daí a gente passa 3 anos investindo para se livrar desses gargalos e aí a gente cresce de novo para outro nível. Dá outra porrada. Só o que tem de gargalo, uma das fáceis pessoas errarem a economia brasileira é porque o agro é 25%. Daí você cresce a safra do jeito que você cresceu, nos outros 2 anos você tem que entregar os gargalos. Seja o que seja, rumo, o que quer. Nós estamos em hidrovias, nós estamos em Kepler. Cara, você tem que entregar essa estrutura e os próximos 2 anos já está contratado.